A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a este canal. Para você que está entrando aí, saiba que Deus tem ouvido as suas orações e Deus me trouxe aqui com algo para o teu coração. Para você que tem buscado a resposta em Deus e diante de uma situação aonde você se encontra paralisado, sem nenhuma saída, talvez é uma doença que te paralisa, talvez é uma situação que você se encontra há muito tempo, que você parece aquele paralítico de Cafarnaum. Meus queridos, para você que ainda não é inscrito aí no canal, se inscreva aí no canal, ativa aí o sininho nas opções todas para que você possa receber os novos vídeos. E que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Glórias a Deus. Meus irmãos, a Bíblia nos fala de uma situação que aconteceu em Cafarnaum. Em Mateus, no capítulo 9, a Bíblia fala do paralítico do Cafarnaum. E entrando Jesus no barco, passou para outra banda e chegou à cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, seus pecados são perdoados. Meus irmãos, por vezes o homem se encontra nesse estado. Por vezes o ser humano se encontra dentro desse estado, num estado de paralisia, e por vezes não sabe o porquê que ele entrou nessa paralisia, o porquê que ele está neste estado. A Bíblia diz que havia um homem que era paralítico, e a gente não sabe quanto tempo, quantos anos esse homem se encontrava nessa paralisia. E o único que sabia do estado desse homem era Jesus. Porque a Bíblia nos diz que lhe trouxeram, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E a gente não sabe quanto tempo esse paralítico estava deitado naquela cama. E por vezes é nesse estado que o ser humano se encontra. E é só pela intervenção de Deus que a pessoa pode sair desse estado. Porque o único que conhece o estado do homem é Deus. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, e disse: Paralítico, filho, tem bom ânimo, seus pecados são perdoados. Meus irmãos, Jesus, vendo aquele homem, ele viu que o estado daquele homem era espiritual, que a causa dessa paralisia eram os pecados dele que precisa ser perdoado, que ele tinha feito algo no passado que lhe trouxe essa paralisia, que a paralisia estava no seu coração, estava na sua vida espiritual. Por isso ele não conseguia mexer os seus membros, porque quando um homem está paralisado espiritualmente, isso afeta no corpo do ser humano, isso afeta no mundo material. E por vezes é nesse estado que o ser humano ele se encontra. Para você que se encontra dentro de uma situação, talvez num estado de saúde, talvez os médicos te desenganaram, talvez alguém te deu uma notícia dizendo que uma situação que você está, que você nunca ia sair dessa situação. Talvez o inimigo venha sussurrar no teu ouvido, te dizendo: olha o estado que você já está há muito tempo, abandona o teu Deus, deixa estar Jesus, porque essa paralisia você nunca irá sair. Mas Deus, ele diz: é mentira do inimigo. É mentira do inimigo, porque eu sou o Deus que perdoa os pecados. Eu sou o Deus que restaura o homem. Eu sou o Deus que aquele que vem até mim, eu nunca lançarei fora aquele que vem até mim. Aleluias, glória a Deus. Tome posse dessa palavra, porque Deus, ele tem poder
de te tirar dessa paralisia. Assim como esse paralítico, Deus deu a cura, Deus teve compaixão desse paralítico, e Deus, Ele tem compaixão de ti, meu irmão. Meus queridos, existem situações que é só para Deus. Existem situações que nem o homem, nem os médicos, nem a nossa família, nem os amigos podem nos ajudar. Assim como vimos nessa situação do paralítico. Não havia ninguém que podia lhe ajudar, não havia ninguém que lhe podia lhe tirar dessa situação. Mas o único que tinha poder de lhe tirar dessa situação era Deus. Era o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que alguns escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que ajuizais mal em vosso coração? Meus irmãos, tem vezes que a Bíblia diz que Jesus esteve num lugar onde ele não fez milagres por causa da incredulidade das pessoas. E existem pessoas que às vezes não têm a mesma fé que nós. Não têm a mesma fé que nós e blasfemam, murmuram. E quando a gente procura, pela nossa fé, a gente procura a solução em Deus, a gente ora, a gente confia em Deus. Por vezes tem aqueles, o inimigo, os incrédulos, que começam a murmurar, que começam a descrer da nossa fé, a descrer daquilo que Deus pode fazer por nós. Mas Deus, Ele te diz que ainda que te deram a má notícia, ainda que te desenganaram, ainda que disseram que o teu caso não tem solução, eu sou Deus que eu tenho solução. Eu sou Deus que eu curo, eu sou Deus que eu liberto. Talvez a paralisia que você se encontra, meu irmão, na área profissional, é uma porta que não se abre, que já há muito tempo você tem orado a Deus, uma porta que não se abre, que você não sabe o porquê. Talvez é uma causa que não se resolve na justiça. Talvez é uma situação que você quer que Deus Ele coloque as mãos, que muda a situação. E Deus Ele te diz: crê e tenha bom ânimo. Assim como Jesus Ele disse àquele paralítico: tenha fé, tenha bom ânimo. Quando você se aproximar de Deus, Deus Ele te traz a resposta, assim como Ele trouxe a esse paralítico. Amém? E Jesus disse àqueles escribas: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem na terra tem autoridade para perdoar os pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Oh, aleluias! Glórias a Deus. Amados, não existe causa perdida, não existe situação que Deus não possa resolver. Porque ninguém fazia caso daquele homem, do estado daquele homem, da situação daquele homem. Ninguém teve compaixão, ninguém sabia como resolver o estado daquele homem. Meus queridos, existem situações que é só para Deus. Existem situações que é espiritual, que a gente tem de procurar Deus. Porque o estado daquele homem, ele estava paralítico, era espiritualmente. Porque talvez ele fez alguma coisa no passado que lhe colocou nessa paralisia. Porque o Senhor Jesus lhe disse: os teus pecados estão perdoados. E Deus Ele te diz hoje, se você se encontra dentro de uma paralisia, Deus Ele te diz neste momento: os teus pecados estão perdoados. Se você tem orado, se você tem buscado a presença de Deus, Deus Ele te diz: os teus pecados estão perdoados. Toma a tua cama, levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa. Assim como Deus Ele diz para esse paralítico, para você que orou, para você que buscou a presença de Deus, Deus Ele te traz essa resposta. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Deus Ele ouviu as tuas orações, Ele ouviu a tua súplica. Deus Ele vê o estado que você está. Deus Ele vê o sofrimento que você está
passando. Deus viu as tuas lágrimas. Por vezes você tem chorado num cantinho escondido para que ninguém vê você chorando, porque a situação que você está vivendo é uma situação desesperadora e é onde você não encontra uma saída. Mas Deus tem ouvido as tuas lágrimas. Deus tem ouvido o teu clamor. Você chora dentro do seu coração. E muitas vezes você chora escondido para que ninguém vê. E assim como Deus ele sabia do estado desse paralítico, Jesus, o único que tinha a solução para o estado desse paralítico era o Senhor Jesus. Então o único que tem a solução para você é o Senhor Jesus. Tome posse dessa palavra. Glórias a Deus. O nosso Deus, meus queridos, é um Deus que não há causa perdida para Ele. Aonde os médicos, aonde as pessoas dessa terra não têm solução para os nossos problemas, Deus ele tem solução. Deus é o Deus que entra na solução quando a gente invoca o seu nome. Porque a sua palavra diz: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra de Deus também diz que Ele é o socorro dos órfãos, das viúvas. A palavra de Deus diz, o Senhor Deus também Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele orar, se ele buscar a minha face e afastar do seu mau caminho. Deus ele disse: se o meu povo se afastar do seu mau caminho, eu ouvirei do céu e eu sararei a sua terra. Então Deus ele nos prometeu que ele ouvirá se a pessoa se afastar do seu mau caminho, se a pessoa se afastar de tudo aquilo que ele abomina, tudo aquilo que não agrada a ele, se a pessoa passar, se converter, ele disse, se converter, passar a andar na santidade, passar a andar na obediência aos mandamentos, à sua palavra, Deus ele nos prometeu que ele ouvirá do céu e ele sarará a sua vida, porque ele compara a vida de um ser humano, ele compara o nosso corpo como uma terra. A Bíblia diz: glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus ele disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem ele tem na terra autoridade para perdoar os pecados. Glórias a Deus. Deus ele te diz neste dia para que tu saibas que o Filho do Homem, ei, você que está aí dentro de uma situação, você que está procurando uma resposta em Deus, Deus diz para você hoje, não crê naquilo que o inimigo diz para você. Se o inimigo tem te desanimado dentro de uma situação, se o inimigo tem te mantido paralisado por causa de um pecado, Deus disse: basta você confessar os teus pecados para que os teus pecados sejam perdoados. Saiba que Deus é o Deus da misericórdia. Deus é o Deus que perdoa o seu pecado. Deus é o Deus que tem poder no céu e na terra. Ele tem poder no céu e na terra de cortar o arco, cortar a lança, queimar os carros do fogo, cortar o arco do inimigo. Ele tem poder de levantar aquele que está na cama, aquele que está acamado. Se você está passando por uma doença, que você está deitado aí numa cama e você não sabe de onde vem essa doença, e os médicos te desenganaram, saiba que tem um Deus. Existe um que tem solução para a tua vida. É o Senhor Jesus. Deus ele diz: eu sou o mesmo Deus do ontem, hoje e eternamente. Eu sou o Deus que eu não mudo. O homem ele pode mudar, mas eu sou o Deus que eu não mudo. Eu não mudo a minha lei. Eu sou o Deus, o mesmo Deus que operou milagre nos tempos passados. O mesmo Deus que deu livramento ao seu povo lá no Egito. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho. O mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que entrou com eles dentro do fogo e eles não foram queimados. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Creia, meu querido, creia que nós temos um Deus. O nosso Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? O nosso Deus é um Deus que nos ama, é um Deus que nunca nos deixa só,
Ainda que o homem não nos compreende, ainda que o homem pode nos deixar só o homem dentro de uma situação, o homem, ele tem tendência para nos julgar. O homem, por vezes, não compreende a situação do homem. O homem, se não tiver Deus no seu coração, ele só sabe julgar. O homem só sabe murmurar. Mas Deus é um Deus que tem misericórdia. A Bíblia diz que Deus ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe do que nós fomos formados. Que nós fomos formados do pó. Então, para o pó a gente retornará. Então Deus ele sabe, conhece a nossa estrutura. Ele sabe que a gente é fraco. Ele sabe que o homem é fraco. Que se não é ele a vir socorrer o homem por si mesmo nada pode fazer, meus irmãos. Glórias a Deus, aleluia. Ora, assim disse Jesus. Ora, para você que está entrando aí, para você que entrou neste momento aí, recebe essa palavra. Assim disse o Senhor Jesus, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra, ele tem na terra autoridade para perdoar os pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa. Se você está num estado de paralisia, você que tem orado há muito tempo a Deus, você que tem procurado a Deus, você que já foi nos médicos, os médicos te desenganaram, você que já confiou em tantas pessoas e a situação não resolve, saiba que tem um que pode resolver o teu problema, é o Senhor Jesus. O único que tem poder de perdoar os pecados no céu e na terra, assim diz a sua palavra. Tome posse da sua palavra, em Mateus no capítulo 9. O Senhor Jesus, ele te diz neste dia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar os pecados. Glórias a Deus. Esse é o Deus da misericórdia. É o Deus que não abandona o ser humano, que não abandona o seu povo. Meus irmãos, por muitas vezes o ser humano, nós sabemos que o ser humano é falho e por muitas vezes o ser humano ele se encontra num estado de paralisia e por muitas vezes não sabe por que se encontra nesse estado. Mas a paralisia, primeiro, ele vem na área espiritual. Porque se a nossa vida espiritual ela não está de acordo com a vontade de Deus, se a nossa vida espiritual ela não está correta diante de Deus, isso afeta o nosso corpo. Isso afeta no mundo material, isso afeta no nosso corpo. É uma doença. Às vezes pode ser uma doença que vem na vida de uma pessoa e a pessoa não sabe o porquê. Porque por muitas vezes existem pecados que são escondidos que precisam ser confessados diante de Deus. Aquele homem, quando ele estava naquele estado, quando ele estava deitado naquela cama, ele já há muito tempo ele estava nesse estado. Mas ele sabia o porquê. Esse homem ele sabia o porquê que ele estava nesse estado. Mas ele não tinha ninguém que podia lhe tirar dessa situação, porque a sua situação era espiritual. E tem situações, meus irmãos, que Deus ele permite. A Bíblia diz que Deus é o Deus que dá a vida, mas ele é o Deus também que tira a vida. A Bíblia diz que Deus ele estabeleceu uma lei, a bênção e a maldição. E Deus ele diz, se hoje ouvires a minha voz, eis que são essas bênçãos que virão sobre ti. Mas porém, se não ouvirdes a minha voz, todas essas maldições eu porei sobre ti. E tem vezes, meus irmãos, que o ser humano ele se rebela contra Deus. Ele deixa de ouvir a voz de Deus. E por vezes o ser humano, Deus ele permite que a maldição venha sobre a vida do ser humano por não escutar a sua palavra, por não obedecer a sua palavra, por se rebelar contra ele. Então esse homem ele sabia no estado, talvez ele fez alguma coisa no passado, esse paralítico de Cafarnaum, talvez ele fez alguma coisa no seu passado que lhe trouxe essa maldição sobre a sua vida. Era uma maldição que estava sobre a sua vida. Porque para um homem chegar nesse estado é uma maldição. E essa maldição, existe a maldição que é Deus que coloca a maldição sobre a pessoa. Quando a pessoa se rebela contra Deus. Quando Deus fala com uma pessoa,
Quando Deus aconselha uma pessoa, olha filhos, eu não quero que tu continues nesse caminho, eu quero que tu obedeças a minha palavra, eu quero que tu arrependas. E o homem se rebela, o homem fica com o coração duro e persiste a não escutar a Deus. E por vezes a pessoa acaba ficando nesse estado. E como é que a pessoa sai desse estado? Reconhecendo os seus erros e arrependendo dos seus pecados e pedir perdão a Deus, porque primeiramente a gente tem de pedir perdão a Deus. O único que pode tirar o homem do estado que se encontra é Deus. Primeiro o homem, Deus ele nos deu essa capacidade de se arrepender. Deus é o Deus da misericórdia. Então Deus ele viu que esse homem já tinha um espírito de arrependimento. Ele viu que ele se arrependeu dos seus pecados. Então foi por isso que o Senhor Jesus disse para ele: estão perdoados os seus pecados. Então, se você tem orado a Deus, se você tem buscado a sua presença, e você que se encontra aí, você já reconheceu os seus erros, os seus pecados diante de Deus, saiba que Deus ele ouviu as tuas orações. E Deus ele te diz: os teus pecados são perdoados. Levanta-te e anda. Assim como ele disse o paralítico, tome posse dessa palavra, meu irmão, tome posse, levanta-te e anda. Jesus ele te diz nesta hora: levanta-te e anda. Não fique parado dentro dessa situação. É mentira do inimigo. É mentira do inimigo, é mentira daqueles que te dizem que você não vai sair dessa paralisia, é mentira daqueles que dizem que você não vai sair desse estado. Porque Deus ele tem poder. Ele tem poder, ele tem autoridade no céu e na terra de curar. Ele tem poder. Ainda, você sabe, assim como a Bíblia diz que havia os escribas, eles estavam lá perto, eles ouviram isso. Eles ouviram Jesus a dizer: estão perdoados os seus pecados. E como eles eram escribas, eles achavam que Jesus ele estava blasfemando. Eles diziam: é blasfêmia, ele blasfema. E por muitas vezes tem pessoas que murmuram, tem pessoas que têm inveja daquilo que Deus faz por nós, têm inveja da nossa fé, tem pessoas incrédulas que o inimigo levanta para nos parar e por vezes o inimigo ele levanta pessoas para dizer aquilo que é mentira. Mas Deus ele diz: não crê naquilo que é mentira, porque a minha palavra é verdadeira. Examinai as Escrituras, assim diz o Senhor. Então a Bíblia diz que levantando-se ele foi para a sua casa. A Bíblia diz que o paralítico ele se levantou e ele foi para a sua casa. A multidão vendo isto maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder a esse homem. Glórias a Deus. E nós glorificamos o nome do Senhor, meus amados. Glorifica o nome do Senhor. Quando Deus fizer um milagre na tua vida, não guarde só para você, não fica só para você não. Glorifica o nome do Senhor e dá o testemunho, porque é isso que Deus ele quer, meu irmão. Amém? Em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. Que Deus entre na sua casa. Eu profetizo sobre a tua... Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Cura e libertação. Eu profetizo cura e libertação. Eu profetizo portas abertas. Em nome do Senhor Jesus, aquilo que está fechado sobre a tua vida, Deus é o Deus que move as águas. Deus é o Deus que entra na tua situação e te tira dessa paralisia. Tome posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, se você gostou deste vídeo, se você achou que Deus ele falou com você através desse vídeo, não fique só para você. Evangeliza as outras pessoas, compartilha esta palavra ao seu redor. Saiba que quando você está compartilhando essa palavra, Deus ele vê. Deus ele vê que você está evangelizando, que você está fazendo a obra, e Deus ele te dará a sua recompensa. Deus ele te abençoará. Tá bom? Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.